estávamos ali tratando de educação à distância. Era uma nova modalidade, então nós fomos crescendo junto. Só que era uma ferramenta nova em todos os aspectos. Ninguém tinha um treinamento muito profundo. Na época da pandemia Covid-19, eu ocupava a coordenação do curso de Direito. Muitas daquelas aflições que a gente via nos alunos, nos próprios pacientes, eram também nossas. Houve um tempo em que o mundo inteiro parou. Um tempo marcado por perdas, silêncio e saudade. A pandemia da Covid-19 nos atravessou e deixou marcas que percorrerão gerações. Levou pessoas, interrompeu rotinas, abalou a esperança. E no meio de tudo isso, cada sala de aula vazia lembrava que a vida tinha mudado para sempre. De repente tivemos que reaprender. A educação precisou se reinventar de um dia para o outro. Professores, alunos e famílias mergulharam em um universo novo, o ensino remoto. Tempos de novos aprendizados e incertezas, mas com coragem, resiliência e a vontade de continuar. Foram dias difíceis, noites longas, desafios que nunca imaginávamos enfrentar. Mas, mesmo distantes, seguimos conectados pelo que nos sustentava. O desejo de aprender e de não deixar o futuro parar. Esse episódio revisita esse capítulo que marcou a todos nós. Um tempo de dor, de luta e de reinvenção. Cheguei na firma como professora em 2019, em janeiro de 2019. Fui convidada a coordenar, que na época era o NEAD, Núcleo de Educação à Distância, que nós já tínhamos aqui no curso de Química Industrial algumas disciplinas que eram ofertadas de forma híbrida. Então eu vim para montar uma equipe e pensar em ampliar isso para outros cursos, que veio o grande desafio da minha vida, que eu digo, porque com 2 meses, início de implantação e organização da equipe, veio a pandemia. Nós tivemos que nos organizar em 5 dias. O CPI organizou a parte do Moodle, trouxeram os professores, fizeram a capacitação, porque a instituição já utilizava o Moodle em alguns cursos e nós utilizávamos no curso de Química. O Moodle é a plataforma de aprendizagem que é utilizada por nós até hoje. Em 5 dias, todas as disciplinas de todos os cursos foram colocados dentro do Moodle. Na época, Núcleo de Educação, que éramos eu e mais 2 pessoas, ficou a parte pedagógica, e de adaptação desses professores ao trabalho com a plataforma. Fomos todos para casa e começamos a trabalhar remotamente. E eu fiquei, praticamente 24 horas em função. O meu telefone foi disponibilizado para todos os alunos, para todos os professores, Então, tudo o que acontecia de que eles não conseguiam colocar algum material, não conseguiam entender que tipo de atividade se colocar, como deveriam ser feitas as atividades, como deveriam ser feitas as intervenções, eles me acionavam. Remotamente entrava em cada disciplina e ia explicando aos professores e os alunos mesma coisa. Isso foi bem no início, nós ficamos praticamente 15 dias assim, o material era depositado nas plataformas, os alunos tinham acesso, e os professores iam fazendo aquela mediação assíncrona, até que nós tivemos o Teams, que foi incorporado, então nós tínhamos atividades síncronas e assíncronas. E nós não estávamos ali tratando de educação à distância, era uma nova modalidade, que mais tarde nós chamamos de remoto emergencial. Então foi tudo novo, para nós também foi novo, então nós fomos crescendo junto. Só que era uma ferramenta nova em todos os aspectos, ninguém tinha um treinamento muito profundo. E aí foi uma hora que, além de preparar as aulas, além de tomar cuidado das pessoal e com as pessoas da família, a gente tinha que procurar informação, procurar organizar espaços nas casas da gente para poder fazer acesso dessa tecnologia que até então era desconhecida. Nessa época, foi quando eu me aproximei bastante do Núcleo de Educação à Distância, porque aí a gente começou a fazer um diálogo sobre o como melhorar o uso dessas ferramentas. Aí foi uma época em que gravamos aí treinamentos, e não eram treinamentos elaborados, eram treinamentos gravados em situações assim reais de uso, sem edições, porque precisavam ser muito rápidos. Mas foi a participação do CPI, foi muito importante nesse processo, porque com eles toda essa base foi disponibilizada, mas aí depois não era suficiente a energia deles para conseguir dar atenção a todos os professores, porque a gente tem muitos docentes e muitos alunos também. E eles tinham toda a responsabilidade de deixar os alunos com acesso
e os professores com acesso. E aí as diversas iniciativas foram acontecendo. Foi quando eu acabei descobrindo formas, ou melhorei a minha interação com o Moodle, e aí tentei, dentro de todo aquele caos, procurar ajudar os colegas professores, começando por aí, fazendo aquelas rotinas que no sistema não eram tão naturais naquele momento para nós. Na época da pandemia Covid-19, eu ocupava a coordenação do curso de Direito. Então, durante o período da pandemia, nós tínhamos aí cerca de 800 alunos só no curso de Direito. Foi um desafio aí para o nosso setor de tecnologia aqui da FEMA, colocar todos esses alunos num sistema. Nós, na coordenação, prestamos auxílio aos nossos professores. Nossos professores tiveram cursos, inclusive, para que soubessem utilizar essas tecnologias, e conseguimos passar todo esse tempo atribuindo aulas e tendo aulas no período normal. A gente entrou na primeira turma de medicina, Fernando, em 2020, no internato da Santa Casa de Assis. Era algo novo, tanto para os médicos, os professores nossos que ali estavam, né? Em 3 semanas de internato, a gente teve a propagação da pandemia aqui no Brasil, né? Então, até então, a gente não tinha as medidas de distanciamento, nós estávamos atendendo os pacientes normalmente. Em Assis, até o momento, não tinha chegado nenhum caso. Muitas daquelas aflições que a gente via nos alunos, nos próprios pacientes, eram também nossas. Conforme foi andando, depois dessas 3 semanas, mais ou menos uma semana, a gente decidiu pelo afastamento. E aí eu falo que a FEMA foi um dos grandes exemplos em relação a esse cultivo da educação, né? Porque a FEMA ela se adiantou em relação às medidas de ensino, né, com ferramentas de ensino online e à distância. A gente já implementou isso no internato e fizemos, naquela ocasião, medidas de contenção, né? Então a gente tentou trazer máscaras, materiais de insumo, que naquele momento eram muito difíceis de conseguir no Brasil. Acho que todos lembram, né, das questões de abertura de licitações, né, pregões de urgência que sempre tiveram. Então a gente teve uma dificuldade muito grande de insumos também. Então a gente lembra que as máscaras duravam 30 dias, né? Obviamente que elas nunca poderiam durar tudo isso, mas era o momento que a gente tinha. E os alunos, eu falo para vocês que foram os nossos verdadeiros orgulhos, assim, pela maturidade que essa turma, né, que essa primeira turma de medicina teve em relação a esse período, né, pela maturidade que eles tiveram por ser a primeira turma, por vivenciarem o início do curso dentro da FEMA. A gente sabe que toda a primeira turma de qualquer curso sofre um pouco mais, porque é o início de aquisição de tudo, de material, de convênios. Então eles lidaram muito bem com isso. Foram muito corajosos, entraram naquele período com a gente no estágio, por exemplo, da cirurgia geral em traqueostomias, ajudaram em cesarianas, realizaram partos normais, tudo que a gente poderia ter um evento de contaminação, eles enfrentaram de peito aberto, digamos assim. Além da participação no hospital de campanha, que veio depois de 1 ano. A gente precisa lembrar que a pandemia aí, pela OMS, ela durou mais ou menos 3 anos. E esses alunos, Fernando, eles foram muito bem formados, né? Hoje já são especialistas, alguns já estão até voltando para dar aula na FEMA. Então são orgulhos que a FEMA pode bater no peito, né, e falar que criou esses meninos com muito afinco. E foi um trabalho de equipe muito lindo de se ver, sabe? Foi uma coisa assim, ninguém não teve um ser, não teve um como, não teve um porquê, todo mundo abraçou e foi feito. Os alunos não tiveram um dia sem aula, nem um dia sem aula. Uma coisa assim que me dá muito orgulho foram as semanas acadêmicas. Nós fizemos todas as semanas acadêmicas da pandemia, dos 2 anos, 2020 e 2021, as semanas foram feitas de forma remota, né? Nós adquirimos uma plataforma, videoconferência, né? E nós fizemos todas as semanas acadêmicas com participação de professores externos, com participação dos alunos, participação dos nossos professores, atividades foram feitas. Para você ter uma ideia, foram mais ou menos 150 a 200 lives. Eu tenho 28 anos de magistério, trabalho com educação à distância há 20 anos. O que mais me toca foi a capacidade de fazer que nós tivemos.
sabe? A capacidade do trabalho em equipe, a capacidade de não pensar e fazer. Mesmo com todo aquele problema da pandemia, o medo da doença, os problemas familiares, que os familiares foram ficando doentes e nós continuamos trabalhando. Nós tivemos momentos assim de angústia, né? Que os professores chegavam em mim e diziam, eu não consigo, né? Eu não consigo. Nós tivemos esses momentos de angústia porque, pensa bem, você está há 20 anos trabalhando em sala de aula e de repente você tem que ir para o mundo digital e que você entre, às vezes o seu aluno ele está presente ali, mas você não vê o seu aluno, né? Então essa angústia aconteceu, mas a gente com muita conversa e assim, mostrando para o professor que ele conseguia, né? A gente teve sucesso nesse momento, sim. E é uma coisa que, pensando hoje, é de muito orgulho para nós. Eu sou formado em Direito, eu sou da primeira turma aqui da própria FEMA mesmo. E eu nunca estudei, nunca fiz curso superior nem nada na área de tecnologia. O único curso de informática que eu fiz na minha vida foi aqui mesmo na FEMA quando adolescente, lá em meados da década de 90. A posição do Hilário foi se misturando. Então a ideia era assim, eu estava muito focado em manter a boa interação com os meus alunos, então eu comecei olhando para o meu pessoal, né? E com isso outras paixões começaram a se aglutinar. Todos passaram por um processo de superação, cada um dentro do seu ambiente. Juntarmos as forças constantemente, a gente sempre vai crescer, a gente sempre vai tender a um sucesso e a uma inovação, esse desenvolvimento. Muita coisa que lá atrás aconteceu de maneira improvisada, depois veio a se consolidar na faculdade. Então as plataformas agora são sólidas, elas estão evoluindo constantemente, então permanecem à disposição dos alunos e professores, e hoje a gente já praticamente não consegue mais ver o nosso dia a dia acontecendo sem que essas ferramentas da época da pandemia interfiram aí positivamente no que a gente faz. Nós tivemos pouquíssimas desistências de alunos, né? Porém a gente teve perdas de pais de alunos, né? Inclusive pais que faleceram em períodos de formatura, né? Então, que dificultaram até a vida do aluno do ponto de vista financeiro. Então isso foi real. Era um período, se a gente lembrar, de muito questionamento em relação à vacinação, de tratamentos alternativos, né? De distratos em relação à publicação de artigos científicos. Então ficou-se numa divisão global praticamente de opiniões. Isso prejudicou muito a vacinação no Brasil e isso influenciou o nosso dia a dia também aqui na região, né? Então a gente teve algumas perdas de pais e pacientes, né? A gente lembra muito bem que nós fizemos cirurgias de um paciente que tem o que a gente chama de síndrome de Fournier, que nada mais do que infecção de partes moles, né? De região de vulva, né? Região anal, e é algo extremamente desastroso, com basicamente 70% de chance de óbito. E esse paciente, eu lembro que um aluno nosso da T1, a gente operou ele, sobreviveu depois de várias cirurgias, reconstruímos todo o canal anal dele, e esse paciente acabou depois voltando para esse mesmo aluno depois de um ano com sintomas de Covid e acabou falecendo por Covid, né? Então foi o lidar com o óbito, né? Foi o dia a dia do nosso aluno, né? Se a gente for na Santa Casa, a questão da não sei se vocês conhecem a Santa Casa, mas a questão da onde ficam os corpos, né? Que vão para o ML ou que vão para o serviço de verificação de óbito, eles ficam numa casinha fora, perto do estacionamento. E nesse período chamava muita atenção, porque quando a gente para os carros, a gente acessa justamente esse local. E toda vez que a gente tem um corpo ali, fica uma luz acesa, né? E nesse período a gente sempre chamava atenção e conversava entre os professores e alunos que a luz nunca apagava. Nós tivemos perdas, né? Lembro de alguns alunos que infelizmente, né, tiveram a sua vida ceifada nessa época, né, em decorrência da Covid-19. Mas nós temos aqui uma riqueza, profissionais que cresceram aqui dentro e que acolhem os novos como eu, né? Eu estou aqui há 5 anos, eu sou muito jovem de FEMA. Tenho muito orgulho de estar aqui, eu vejo um futuro lindo para a instituição. Desde que eu cheguei na FEMA aqui em 1999 para começar o curso, ela foi fruto de uma escolha. Porque eu tinha passado em outros vestibulares, era o primeiro ano do curso, então naquele momento foi uma mistura de vontade de ficar e uma aposta.
que felizmente teve um grande sucesso. Passar por todos esses espaços, né, depois retornar como docente, passar por partes da gestão, tentar contribuir de alguma forma para a instituição, só me faz ter mais certeza de que eu me apaixonei por esse lugar e que realmente é um lugar excelente para a gente poder trabalhar, para a gente poder ficar, para a gente poder aprender, porque aqui vai se construindo o conhecimento da nossa região inteira. E eu não canso de repetir que realmente a FEMA faz por merecer esse título aí de querida instituição da nossa região. Então isso serve um aprendizado nosso, não só como professor, mas do ponto de vista humanístico também, né?